Geometria espacial. Vamos então à nossa aula. Bom, pessoal, vamos começar aqui com axiomas ou postulados, que eu estou abreviando aqui para o P. Então, o que são axiomas ou postulados? São proposições aceitas como verdadeiras sem demonstração, que servem de base para o desenvolvimento de uma teoria, ok? Então, isso é que são axiomas. Então, não há necessidade de você provar. São proposições que nós vamos aceitar como sendo verdadeiras, sem demonstração. Vocês sabem que a geometria ela está, tanto a plana quanto a espacial, ela está apoiada, a base dela são os axiomas. E a partir dos axiomas a gente constrói toda a geometria, tanto a plana quanto a espacial. Então, o primeiro axioma, a reta é infinita, ou seja, contém infinitos pontos. Bom, aqui nós temos a reta, então uma reta contém infinitos pontos. Por um ponto, podem ser traçadas infinitas retas, pessoal. Então aqui eu tenho um ponto P, e por um ponto a gente traça infinitas retas. Tem a reta U, a reta T, a S, a R, pode passar uma quantidade infinita de retas por um ponto. Por dois pontos distintos passa uma única reta. Então, se você pegar um ponto P e um ponto Q, por esses dois pontos passa uma única reta, que eu estou chamando de reta R. Então, se eu tiver por um ponto, passam infinitas retas, e se eu pegar mais um ponto, dois pontos, eu tenho apenas uma única reta passando por esses dois pontos. Por três pontos não colineares passa um único plano. Então, aqui eu tenho três pontos não colineares. Não colineares significa que esses três pontos não estão numa mesma reta. Tá? Isso que é ser não colinear. Colinear, pontos colineares são aqueles pontos que estão contidos, né, que estão numa mesma reta. Então, aqui eu tenho três pontos, eles são não colineares, e por eles, então, passa um único plano, que eu estou chamando aqui de plano alfa. Tá? Então, eu tenho os pontos A, B, C, e por esses três pontos não colineares passa um único plano alfa. Por uma reta pode ser traçada uma infinidade de planos. Então, eu tenho aqui a reta R, você vê que você pode traçar por essa reta infinitos planos. Posições relativas de duas retas, pessoal. Eu tenho as chamadas retas concorrentes. Então, você tem aqui a reta R e a reta S. Elas se cruzam aqui, tem como intersecção, né? Se cruzam no ponto P. Então, a intersecção de R com S é o ponto P. A reta R está contida no plano alfa e a reta S também está contida. Então, elas são chamadas de retas concorrentes. Retas paralelas, que eu tenho a reta R e a reta S, elas estão no plano alfa. Então, você vê aqui que a intersecção entre R e S é o conjunto vazio, não tem intersecção. A reta R está contida no plano alfa e a reta S está contida também no plano alfa. Retas reversas. Então, aqui eu tenho a reta S, aqui eu tenho a reta R, e eu tenho o plano alfa. Você vê que a intersecção entre as duas retas R e S é vazio, né? Elas não têm intersecção. Não existe plano que contenha R e S simultaneamente, né, pessoal? Você vê que a reta R e a reta S não estão no mesmo plano, tá? Então, não existe plano que contenha RS
ao mesmo tempo. Perfeito? Então, a gente diz que essas retas são reversas. Retas reversas. Retas perpendiculares. Então, tem uma reta R e a reta S. Você vê que as duas estão contidas no plano alfa e elas se cruzam formando um ângulo de 90 graus. Então, elas são chamadas de retas perpendiculares. As retas ortogonais, você tem o plano alfa, você tem a reta S e a reta T. Você tem aqui, ó, elas estão se cruzando aqui num ponto P. Você vê que a reta R, ela passa pelo ponto P, mas ela não está contida no plano alfa. Então, nós dissemos que essas duas retas, R e T, são ortogonais. Perfeito? Postulado de Euclides ou das retas paralelas. Dados uma reta R e um ponto P, R, existe uma única reta S traçada por P, tal que R seja paralela a S. Ok? Então, aqui eu tenho um ponto P, eu tenho uma reta R, existe uma única reta S traçada por P, que vai ser paralela a R. Perfeito? Esse é o famoso postulado de Euclides, ou das retas paralelas. Determinação de um plano. Uma reta e um ponto não pertencente a essa reta. Então, um plano fica determinado por uma reta e um ponto não pertencente a essa reta. Então, aqui eu tenho a reta R, tenho um ponto C, eu determino um plano eu consigo determinar, então, um plano alfa dessa forma. Então, esse plano é determinado por uma reta e um ponto que não pertence a essa reta. Ok? Estão conseguindo visualizar bacana isso? Duas retas distintas concorrentes. Então, duas retas distintas concorrentes também determinam um plano alfa. Você tem aqui a reta R, a reta S. Você tem os pontos aqui na reta R, o ponto QP. Nessa outra reta S, você tem um ponto R e o ponto P, que está na intersecção entre R e S. E aqui eu tenho, então, aqui um plano, que é o plano alfa, né? Eu determino o plano alfa. Duas retas paralelas distintas também determinam um plano. Então, eu tenho aqui a reta E, a reta R, a reta S, essas duas retas paralelas distintas. Se eu pego um ponto C na reta R, um ponto AB na reta S, eu determino, então, o plano alfa. Posições relativas de reta e plano. Então, reta contida no plano. Então, eu tenho aqui uma reta que está contida no plano. É a reta R, tenho dois pontos aqui, A e B. Eu faço uma reta que está contida no plano alfa. Reta concorrente ou incidente ao plano. Então, essa reta aqui, ó, R, ela é concorrente ou incidente ao plano. Ela corta o plano aqui no ponto P, plano alfa. Reta paralela ao plano. Então, aqui eu tenho o plano alfa, tenho essa reta T aqui no plano alfa. Você vê que essa reta R, ela é paralela ao plano. Ok? Perpendicularismo entre reta e plano. Então, aqui, pessoal, eu tenho um plano alfa. Nesse plano alfa, eu tenho duas retas concorrentes.
e uma reta R perpendicular às duas, né? Você vê aqui, ó, que R é R e S são ortogonais, então R e S são ortogonais, e R é ortogonal a T, S está contido no plano alfa e T também está contida no plano alfa. Então implica que R é ortogonal a alfa. Perfeito? R é ortogonal a alfa. Outro exemplo, ó, eu tenho que R é perpendicular é ortogonal, eu tenho que R é ortogonal a T, T está contido em alfa. Aqui nesse caso, ó, R não é perpendicular a alfa. Eu só tenho uma reta T. Perfeito? Posições relativas de dois planos. Então, os planos podem ter uma posição coincidente ou iguais. Então, diga aqui que alfa é coincidente ou igual ao plano beta. Planos concorrentes ou secantes. Então, aqui eu tenho dois planos, alfa e beta. Eles são concorrentes aqui, ó, ou secantes. Você vê que a intersecção é uma reta, a reta R. Planos paralelos. Então, aqui eu tenho o plano alfa e o plano beta, eles são paralelos. Ok, pessoal? Vamos fazer agora um estudo sobre os poliedros convexos e côncavos. Então, chamamos de poliedro o sólido limitado por 4 ou mais polígonos planos, pertencentes a planos diferentes e que tem 2 a 2 somente uma aresta em comum. Os poliedros convexos possuem nomes especiais, de acordo com o número de faces, como, por exemplo, o tetraedro possui 4 faces, o pentaedro possui 5 faces, o hexaedro 6 faces, o heptaedro 7 faces, o octaedro 8 faces, o icosaedro 20 faces. Perfeito? Relação de Euler, a famosa relação de Euler. Em todo poliedro convexo é válida a relação seguinte: vértice menos arestas mais face igual a 2. O poliedro, nós dizemos que ele é convexo, pessoal. Basicamente, a ideia é o seguinte: é se ele não tem buracos. Tá? Se o poliedro não tem buraco na sua superfície ali, nas suas faces, né? Se ele não tem buraco, se você consegue traçar, pegar dois pontos quaisquer no poliedro, se você ligar esses dois pontos, a reta obtida está dentro do poliedro. Então, nós dizemos que o poliedro é convexo. Então, em todo poliedro convexo é válido a seguinte relação de Euler. Por exemplo, aqui no cubo, você tem aqui os vértices. Nós temos 8 vértices, as arestas são 12 e as faces são 6. Então, vai ficar, substituindo na relação de Euler, vai ficar 8 menos 12 mais 6, que é igual a 2. Não é isso? 8 menos 12 dá menos 4, mais 6 é igual a 2. Vamos ver esse prisma aqui, ó, de base hexagonal. Então, nós temos aqui, ó, quantos vértices eu tenho aqui? Eu tenho 12 vértices. Quantas arestas? Eu tenho 18 arestas. Quantas faces? 8. Então, substituindo a relação de Euler, 12 menos 18 mais 8 é igual a 2. Poliedros platônicos. Disse que um poliedro é platônico, são chamados poliedros de Platão,
Se somente se ele for convexo, letra A, se ele for convexo, letra B, em todo vértice concorre o mesmo número de arestas. Letra C, toda face tiver o mesmo número de arestas. Letra D, for válida a relação de Euler. Então nós chamamos de poliedros platônicos ou poliedros de Platão. Então nós temos aqui o tetraedro, o hexaedro, o octaedro, ok? O icosaedro, também o dodecaedro, que tem 12 faces. Prismas, que eu tenho um prisma, bacana o prisma, você tem aqui dois planos, alfa, beta, você tem H, que é a altura do prisma, você tem aqui os vértices do prisma, A, B, C, D, E, ok? No plano beta, você tem também os vértices A', B', C', D', E'. Você tem aqui as arestas. Esse aqui é a imagem, né? É o que nós chamamos de um prisma. Então, as bases, as regiões poligonais RS. Então, as regiões poligonais R e S. Então, prismas. Bases, as regiões poligonais R e S. Altura, a distância H entre os dois planos. Arestas das bases, os lados dos polígonos. Arestas laterais. Arestas laterais, os segmentos. São segmentos E', A', B', C', D'. Passos laterais, os paralelogramas A', B', B', C', C', D', D', E', A'. São as laterais. Classificação dos prismas. Prisma reto, quando as arestas laterais são perpendiculares aos planos das bases. Então, aqui eu tenho um prisma reto. Prisma oblíquo, quando as arestas laterais são oblíquas aos planos das bases. Chamamos de prisma regular todo prisma reto cujas bases são polígonos regulares, ou seja, os polígonos das bases são regulares, eles têm ângulos internos iguais e os lados também são iguais. Então aqui, por exemplo, você tem aqui, ó, um prisma, esse prisma de base triangular, cujo esse triângulo é equilátero. Então nós dizemos que esse prisma ele é regular. Você tem aqui também esse outro prisma de base hexagonal, você tem aqui um hexágono regular. Nós dizemos que ele também é um prisma regular, de base hexagonal. Lembrando que um polígono ele é regular se todos os seus ângulos internos são iguais e se a medida dos seus lados são iguais. Se a medida dos seus lados, né, são iguais. Isso é o que nós chamamos de polígonos regulares. Vamos ver como é que nós fazemos para calcular a área de um prisma. Então, a área da face, ó, observa bem esse prisma aqui, de aresta A e de altura H. Então, a área da face, nós temos aqui retângulos, então a área é A vezes H. Perfeito? Essa é a área da face.
A área lateral, como eu tenho 6 faces, vai ser 6 vezes A vezes H. A área da base é a área do hexágono, é a área do hexágono regular. Ele é formado por 6 triângulos equiláteros. Então, a área da base será igual a 3A ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 2. É a área do hexágono regular. Muito fácil de deduzir também essa expressão aqui para a área. Perfeito? Volume de um prisma. Então, o volume de um prisma igual à área da base vezes a altura. Eu vou aplicar aqui, pessoal, um famoso princípio chamado princípio de Cavalieri para demonstrar isso. Ora bem, aqui nós temos um prisma de base quadrada e um prisma de base triangular. Nós temos dois planos, um plano alfa, onde estão apoiados esses dois prismas, e eu tenho um plano beta paralelo a esse plano alfa que secciona esses dois prismas. Vocês estão vendo que nós temos o plano beta, ele secciona esses dois prismas, fazendo uma área, né, A1 e A2, no prisma de base quadrada e no prisma de base triangular. O princípio de Cavalieri nos diz que se essas duas áreas, A1 e A2, forem iguais, nós temos que o volume desses dois prismas serão iguais. Esse é o famoso princípio de Cavalieri, muito utilizado para calcularmos os volumes de figuras espaciais. Bacana? Então, princípio de Cavalieri. No século XVII, o matemático italiano Bonaventura Cavalieri estabelece um princípio básico para o cálculo de volumes, que diz que dois sólidos que tiverem a mesma altura e sempre que seccionados por um mesmo plano gerarem áreas iguais, terão o mesmo volume. Então, nós temos aqui os nossos dois prismas, já que os planos alfa e beta são paralelos, eu estou pegando a mesma altura. Então, se a área A1 for igual à área A2, eu tenho que o volume do prisma 1 será igual ao volume do prisma 2. Ok? Muito bacana. É o famoso princípio de Cavalieri. Paralelepípedo retangular. Aqui eu tenho a imagem de um paralelepípedo retangular. Diagonais da base e do paralelepípedo. Então, a diagonal da base, muito fácil de ser calculada. Você aplica aqui o teorema de Pitágoras. Você tem que a diagonal da base ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Daqui implica que a diagonal da base é a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. E a diagonal do prisma, que eu estou chamando aqui de dp, dp ao quadrado é igual a db ao quadrado mais c ao quadrado, aplicando novamente o teorema de Pitágoras. Então, isso é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado, para que implica que a diagonal do prisma é igual à raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Ok?
Muito fácil, né? Isso aqui você tem que refazer no seu caderno, copiar essas formulazinhas e essa dedução no seu caderno. Bacana. Sendo a L a área lateral de um paralelepípedo retangular, nós temos o seguinte, ó. A área lateral, então, vai ser a soma de todas essas quatro áreas. Então, vai ser AC mais BC mais AC mais BC, que é igual a 2AC, né? AC mais AC dá 2AC, mais 2BC, que é igual, coloco 2 em evidência, então a área lateral será igual a 2, que multiplica AC mais BC. Bacana? A área total é a soma das áreas de cada par de faces opostas. Então, a área total, ó, vai ser igual a 2, que multiplica AB mais AC mais BC. Essa é a área total, que é a soma das áreas de cada par de faces opostas. Bacana. O volume de um paralelepípedo. O volume de um paralelepípedo retângulo de dimensão ABC é dado por... O volume, então, é o produto de AB por C, né, que seria a altura aqui do paralelepípedo. O volume é a área da base vezes a altura H. Mas a área da base é A vezes B. Então, o volume é simplesmente o produto ABC. Num cubo, ó, aqui eu tenho um cubo. Se ele tem no cubo todas as arestas são iguais, então o volume aqui do cubo será A ao cubo. Diagonais da base e do cubo. Então, diagonal da base, aplico novamente aqui o teorema de Pitágoras. A diagonal da base ao quadrado é igual a A ao quadrado mais A ao quadrado, que é igual a 2A ao quadrado. Então, implica que a diagonal da base é a raiz quadrada de 2. E a diagonal do cubo ao quadrado é igual a A ao quadrado mais a diagonal da base ao quadrado, que é igual a A ao quadrado mais 2 vezes A ao quadrado, que é igual a 3A ao quadrado. Então, implica que a diagonal do cubo é a raiz quadrada de 3. Perfeito? Fácil de deduzir essas diagonais. É só aplicar o teorema de Pitágoras. A área lateral será igual... Eu tenho 4 faces. Cada face tem uma área A vezes A, que é A ao quadrado. Então, a área lateral será igual a 4A ao quadrado. 4A ao quadrado. Então, a área total, eu tenho 6 faces ao total. Então, a área total será igual a 6A ao quadrado. O volume é igual a A vezes A vezes A, que é igual a A ao cubo. Vamos ver o cilindro agora, pessoal. Então, pega aqui dois planos, alfa e beta, separados de uma distância h, uma reta R, e eu construo então aqui o meu cilindro. Então, classificação do cilindro. Cilindro oblíquo, quando as geratrizes são oblíquas às bases. Circular reto, quando as geratrizes são perpendiculares às bases. Bacana? Cilindro de revolução. Então, o cilindro circular reto é também chamado de cilindro de revolução. Eu estou girando, né? Eu estou pegando aqui, ó, por essa reta aqui,
que tem os segmentos BC, eu estou girando e construindo, então, o meu cilindro. Eu estou gerando o meu cilindro aqui, rodando, fazendo uma rotação aqui. Então, o cilindro circular reto é chamado de cilindro de revolução. G igual a H, né? Ok. Seção transversal. Se você pegar um plano e passar aqui pelo cilindro, você tem uma seção transversal. É o que nós chamamos de seção transversal. Essa região aqui é delimitada pela intersecção do plano alfa com o cilindro. Chama-se seção transversal. Seção meridiana. Então, aqui você tem um plano alfa nessa posição, ele está fazendo, né? Eu estou cortando, né, o cilindro aqui, intersecção, seção meridiana, intersecção desse plano alfa com o cilindro. Você vê que eu estou pegando um meridiano, né? Como se estivesse pegando um meridiano aqui, ó. Chama-se seção meridiana. É essa região aqui, delimitada pela intersecção do plano alfa com o cilindro. As áreas. Então, a área da base, como a base é um círculo, a área da base é πr ao quadrado. A área lateral será igual a 2πr vezes h. É isso? Eu tenho aqui um retângulo de comprimento 2πr, que é o comprimento da circunferência. Então, esse é um retângulo, ele tem esse lado, 2πr, e o outro lado é h. Então, a área lateral simplesmente é 2πr vezes h. E a área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Eu tenho 2 círculos, né? Tenho 2 tampas aqui. Que será igual a 2πrh mais πr ao quadrado. Colocando 2πr em evidência, vou ficar com 2πr que multiplica h mais r. Essa é a área total. O volume do cilindro é a área da base vezes h. Ok? Esse é o volume do cilindro. É a área da base vezes h. Lembrando que a área da base é um círculo. Então, vai ser πr ao quadrado vezes h, vezes a altura. Você vê que tem a mesma explicação que eu dei para o cálculo do volume do prisma. Pirâmides. Aqui nós temos o retrato da pirâmide, em uma altura h. Eu tenho um plano alfa, você pega um ponto fora do plano, liga esse ponto, que eu estou chamando de V, aos vértices do polígono aqui, nesse caso aqui é um pentágono, você constrói então a pirâmide de altura h. Perfeito? Você tem os pontos A, B, C, D e E do pentágono. Você tem essa região R, né, constrói aqui. Você tem um pentágono, pega um ponto, liga esse ponto aos vértices do pentágono, com uma certa altura H, você tem aí a pirâmide. Relações entre os elementos de uma pirâmide regular. Então aqui eu tenho essa pirâmide, pessoal. Olha bem, eu tenho essa pirâmide aqui regular, tá? Você tem aqui, a base dela é um hexágono. A base dela é um hexágono, ela tem a altura H. Então, MC, que eu tenho que é a metade de A, né? É A dividido por 2, MC é A dividido por 2. Ok? Onde esse A é o lado, a altura ao quadrado é igual a L ao quadrado menos A ao quadrado.
Só aplicar aqui o Teorema de Pitágoras. Todo mundo está conseguindo observar aí que a face lateral da pirâmide é um triângulo isósceles. Você vê que os dois lados são iguais, tem dois lados iguais. Os triângulos VOB e VOM são retângulos. Áreas, a área total é a área lateral mais a área da base. B é a aresta. G é o apótema. N é o número de arestas laterais. P é o semiperímetro da base. E A é o apótema do polígono da base. Então, a área lateral será igual a N, que multiplica B vezes G dividido por 2. E a área da base será igual a P vezes A. O volume do cone é 1/3 πr ao quadrado vezes H, que é a área da base. O volume, então, implica que o volume da pirâmide é 1/3 a área da base vezes a altura H. O volume do cone é 1/3 aí da área de um cilindro, né? Você vê que πr ao quadrado vezes H é a área de um cilindro. O volume de um cone é 1/3 vezes a área do cilindro. E o volume da pirâmide é 1/3 a área da base vezes H. Um cone circular. Aqui eu tenho um cone circular, está no plano alfa, né, um círculo no plano alfa. Pega um ponto, né, fora do plano. Eu tenho G a geratriz, a circunferência de raio R. Tenho G a geratriz e a altura H é do cone. Cone circular, altura, distância H do vértice ao plano. Geratriz, eu chamo de G. Segmento com uma extremidade no ponto V e outra no ponto da circunferência. O raio da base é o raio R do círculo. Eixo de rotação, reta determinada pelo centro do círculo e pelo verso do cone. Então, no cone reto, no cone reto, eu aplicando o Teorema de Pitágoras, eu tenho que a geratriz ao quadrado, G ao quadrado é igual a H ao quadrado, né, a altura ao quadrado, mais o raio ao quadrado. Seção meridianas, né, que é a seção meridiana aqui de um cone. Você vê que é um triângulo de altura H. Um triângulo de altura H. Base 2R e lado G, tá? E lado G. Então, as áreas, a área lateral será GL dividido por 2, que é igual, esse L é o comprimento da circunferência, que é igual a G, que multiplica 2πr sobre 2. Então, implica que a área lateral é πr vezes G. A área da base é πr ao quadrado. Então, a área total é igual à área lateral mais a área da base, que é igual a πr G mais πr ao quadrado. Então, implica que a área total é πr que multiplica G mais R. Teorema de Papst-Goulding. Quando uma superfície gira em torno de um eixo e gera um volume tal que volume é igual a 2π ds. D é igual à distância do centro de gravidade CG da sua superfície ao eixo e S é a área da superfície. Então, aqui, ó, você tem aqui nesse triângulo, você tem o centro de gravidade. No cone, quando você gira, né, esse triângulo, você forma esse cone aqui. Perfeito? Então, o volume do cone é 2π ds, que é igual a 2π
que multiplica R dividido por 3, que multiplica R vezes H dividido por 2. Então, implica que o volume do cone é igual a 1/3 πr ao quadrado H. Ok. Seção paralela à base de uma pirâmide. Então, nós temos aqui, ó. Você tem essa seção paralela à base de uma pirâmide. Eu tenho dois planos, alfa e beta. Passei um plano, ok? Então, eu tenho aqui uma seção paralela. Eu tenho o seguinte, que V a linha, observe lá, V a linha, dividido por VA, é igual a VB' dividido por VB, é igual a VC' dividido por VC, que é igual a VD' dividido por VD, que é igual a VE' dividido por VE, que é igual a H dividido por Hzão, né? O H' dividido por Hzão. A área do pentágono A', B', C', D', A', dividido pela área do pentágono ABCDE, é igual a H ao quadrado, H' ao quadrado, dividido por Hzão ao quadrado. Tronco da pirâmide. Então, aqui eu tenho um tronco, né? Eu passo aqui também um plano alfa. Eu crio, então, o chamado tronco da pirâmide. Olha o tronco da pirâmide. Tem uma altura H, uma altura H'. Então, eu tenho uma base menor, tenho uma base maior, no tronco da pirâmide, né? Aqui eu fico com o tronco. No tronco da pirâmide eu tenho uma base maior, uma base menor, e ela tem uma altura H. Então, área e volume, a área total é igual à área lateral, mais a área da base maior, mais a área da base menor. Então, o volume do tronco é 1/3 que multiplica H, que multiplica a área da base maior, mais a área da base menor, mais a raiz quadrada da área da base maior, vezes a área da base menor. Eu tenho aqui que V' dividido por V é igual a H' dividido por H, tudo isso elevado ao cubo. Tronco do cone. Tronco do cone. Então, eu tenho o cone aqui, fiz o corte e tenho aqui o tronco do cone. Nós temos também uma base maior, uma base menor e uma altura H. Você faz um corte, né? Então, as áreas, a área lateral é π, que multiplica R, o raio do círculo maior, mais o raio do círculo menor, multiplicado pelo G. Ok? Então, a área total é igual à área lateral, mais a área da base maior, mais a área da base menor, que é igual a π, que multiplica R maiúsculo, né? O R da base maior, mais o R da base menor, vezes G, mais πr ao quadrado, mais πr ao quadrado. Eu tenho esses dois círculos aí, um de raio R e outro de raio Rzinho. Então, daqui implica que a área total é igual a π, que multiplica Rzão mais Rzinho vezes G, mais Rzão ao quadrado, mais Rzinho ao quadrado. Tá? Essa é a área total aí. O volume é igual a 1/3, que multiplica H, que multiplica a área da base maior, mais a área da base menor, mais a raiz quadrada da área da base maior, vezes a área da base menor, que é igual a H dividido por 3, πr ao quadrado, mais πrzinho ao quadrado, mais a raiz quadrada de πr ao quadrado, vezes πr ao quadrado. πrzão ao quadrado, vezes πrzinho ao quadrado.
Então, daqui implica que o volume é π vezes h dividido por 3, que multiplica r ao quadrado mais r ao quadrado mais r vezes r. R dividido por R' é igual a H dividido por H'. A área da base maior dividido pela área da base menor é H dividido por H', tudo isso elevado ao quadrado. E o volume dividido por V' é igual a H dividido por H' elevado ao cubo. Essas razões são fáceis de serem calculadas também. A esfera, pessoal. A esfera, eu tenho aqui um semicírculo, e a esfera pode ser obtida pela rotação, né, desse semicírculo aqui. Uma esfera de raio R, de centro O. Então, a área da superfície da esfera é igual a 4πr ao quadrado, e o volume da esfera é 4/3 πr ao cubo. Fuso esférico. Eu tenho que a área do fuso, pessoal, é igual a 4πr ao quadrado vezes o ângulo alfa, tudo isso dividido por 2π. Então, implica que a área do fuso é igual a 2r ao quadrado vezes alfa. Alfa em radianos. Ok? A área do fuso é igual a 4πr ao quadrado vezes alfa dividido por 360 graus. Então, implica que a área do fuso é igual, simplificando, né? A área do fuso é igual a πr ao quadrado vezes alfa dividido por 90 graus, com alfa em graus. O volume, nós temos uma cunha, a chamada cunha esférica. Então, o volume da cunha é 4/3 πr ao cubo vezes alfa, dividido por 2π. Então, daqui implica que o volume da cunha é igual a 2/3 r ao cubo vezes alfa, com alfa em radianos. E o volume da cunha é igual a 4/3 πr ao cubo vezes alfa, dividido por 360 graus. Então, implica que o volume da cunha é igual a πr ao cubo vezes alfa, dividido por, simplificando, 270 graus. Alfa aqui em graus. Perfeito? Bom, pessoal, para nós terminarmos, eu estou colocando aqui as planificações dos poliedros de Platão. Tem aqui a planificação do tetraedro, do hexaedro, do octaedro, do dodecaedro e do iconsaedro. Eu gostaria que vocês, né, fizessem esses poliedros de Platão, muito interessante. Tá? Façam essas peças em cartolina, vocês podem usar também varetas, canudos, pode usar papel cartão, escolha o material e produza essas peças. É muito interessante a gente fazer isso pelo menos uma vez na vida. Bacana? Eu tenho outras planificações aqui também, ó, de outros poliedros. Eu tenho aqui o prisma de base quadrada, eu tenho um prisma de base triangular, um prisma de base hexagonal, eu tenho uma pirâmide de base hexagonal, tenho aqui um cone e o cilindro. Bacana? Então seria interessante aí vocês fazerem essas peças. Missão dada, missão cumprida. Vamos fazer. Bacana? Tem o icosaedro truncado também, a famosa bola de futebol.
Tenho inclusive uma videoaula minha que eu já fiz essa bola aí. Os poliedros também eu já fiz. Vocês podem tomar essa aula como referência, se você tiver com alguma dificuldade para produzir esse material. Claro, da nossa videoaula sobre geometria espacial, muito interessante. É claro que tem muito assunto ainda, né? Muito assunto para ser estudado. É importante a gente ler outras informações no nosso livro-texto e fazer também pesquisas de conteúdos na internet. E praticar nos exercícios. Essas só vão aprender também geometria espacial praticando nos exercícios, nas minhas listas de exercícios. Bacana? Então fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Valeu!